O sonho da casa própria. Nos Estados Unidos não era diferente. Um gramado com uma cerca branca, aquele lugar para chamar de seu. No início dos anos 2000, esse sonho ele não parecia apenas acessível, mas quase que uma obrigação. Era um período de otimismo meio estranho. Aquele trauma do 11 de setembro havia sido medicado com juros baixíssimos e a mensagem vinda de Washington e Wall Street era clara: compre. Os bancos ligavam oferecendo crédito que parecia irrecusável. Não precisava de renda, às vezes não precisava nem sequer ter um emprego. Bastava assinar. Eram os chamados empréstimos ninja. Milhões de famílias, de garçonetes, operários, imigrantes, assinaram contratos que mal entendiam, com taxas de juros que explodiriam em poucos anos. O que eles não sabiam era que a chave da casa nova era, na verdade, o pino de uma granada financeira global, montada no universo complexo que existe em Wall Street. E a onda de choque dessa explosão não destruiria apenas suas economias, mas derrubaria bancos centenários, paralisaria a economia mundial e nos jogaria na pior crise desde a Grande Depressão lá em 1929. Essa é a história de como Wall Street transformou o sonho da casa própria em uma arma de destruição financeira em massa. A história da bolha imobiliária de 2008. Para entender a crise, a gente precisa voltar para o pecado original, a fé cega de que o preço dos imóveis nunca cairia. Nosso famoso viés da disponibilidade, aquele viés que diz que as informações facilmente disponíveis são as que a gente mais dá peso. Aquela lógica de que se está acontecendo agora, vai acontecer para sempre. Essa ideia era o motor de tudo. Sob o comando do Banco Central norte-americano, a economia foi inundada de dinheiro barato para evitar uma recessão pós-bolha.com e pós-11 de setembro. Os juros caíram a níveis historicamente baixos e os bancos com dinheiro sobrando precisavam desesperadamente de novos devedores. Foi aí que eles redescobriram as hipotecas subprime. Os físicos do mercado financeiro encontraram sua própria energia nuclear e estava na hora de criar a bomba, ou empréstimo para o elo mais fraco da corrente econômica. A lógica era sedutora e também perversa. Se os imóveis sempre se valorizam, então o risco é zero. Se o devedor não pagar, o banco simplesmente toma a casa que agora vale mais e a vende com lucro. O que poderia dar errado? Corretores de hipoteca que ganhavam comissão por contrato assinado não tinham nenhum incentivo para verificar a qualidade do crédito. Era como pedir para uma criança perguntar para os seus pais se elas realmente queriam dar um brinquedo novo. O objetivo era apenas gerar o máximo de hipotecas possíveis, o mais rápido possível e empurrar o risco para o próximo da fila. Para milhões de americanos era a chance de uma vida. Para Wall Street era a matéria-prima para uma máquina de fazer dinheiro. O problema é que grandes bancos não queriam ficar com essas hipotecas super arriscadas em seus balanços. Eles queriam um lucro, de preferência, mais e mais rápido. E para isso, eles aperfeiçoaram uma máquina financeira complexa e genial chamada de securitização. O escritor Michael Lewis a descreveu como uma máquina de fazer salsicha. De um lado, entravam milhares de hipotecas de todos os tipos. As boas, as ruins e aquelas péssimas, também chamadas de subprime. Dentro da máquina de Wall Street, tudo isso era fatiado, tudo isso era misturado e reempacotado em um novo produto, um título exótico chamado de CDO, ou em português, crédito com garantia colateral. Ou seja, esses CDOs eram divididos em fatias ou tranches, as mais seguras que seriam pagas primeiro e aquelas mais arriscadas que seriam as primeiras a sofrer perda. O truque final e a cereja do bolo da insanidade era levar essa salsicha para as agências de classificação de risco, e elas, cujo modelo de negócios era o de receber milhões e milhões de dólares dos próprios bancos que deveriam fiscalizar, carimbavam a maior parte desses pacotes de lixo tóxico com a nota máxima, AAA, selo de investimento mais seguro do mundo. Era como se eles pegassem uma salsicha e banhassem a ouro. Ela ficava parecendo de ouro. E Wall Street vendeu trilhões de dólares desse ouro para fundos de pensão, para prefeituras e para investidores dos Estados Unidos e do mundo todo, que acreditavam estar comprando algo tão seguro quanto títulos do governo americano. Os créditos eram avaliados como AAA. A máquina estava funcionando bem, estava funcionando a todo vapor e todos os envolvidos estavam ficando absurdamente mais ricos. Se transformar hipotecas podres em ouro já não fosse loucura o suficiente, Wall Street decidiu também criar um cassino paralelo para apostar em cima disso. Eles popularizaram um instrumento chamado de CDS, Credit Default Swap. Um CDS é basicamente um seguro contra o calote de um CDO.
Mas aqui a coisa fica completamente e absolutamente surreal e meio quântica. Você poderia comprar o seguro para um CDO que você sequer possuía. Era como fazer um seguro de vida para o seu vizinho e torcer para o seu vizinho morrer. Ou mais precisamente, fazer um seguro contra o incêndio da casa do seu vizinho e depois vender a pólice para milhares de outras pessoas apostando no mesmo incêndio. A seguradora AIG, uma das maiores do mundo, se tornou a grande banca desse cassino. Uma pequena divisão de Londres, a AIG Financial Products, emitiu trilhões de dólares em seguros CDS, embolsando os prêmios e acreditando, com base em modelos matemáticos falhos, que um colapso sistêmico era uma impossibilidade estatística. Em alguns porões do mercado financeiro, enquanto a orquestra tocava no Titanic, um pequeno grupo de investidores excêntricos, como Michael Burry e o Steve Eisman, retratados no ótimo filme A Grande Aposta, já estavam nos botes salva-vidas, usando os CDS para apostar bilhões de dólares contra o mercado imobiliário. Eles viram que os gênios de Wall Street se recusavam a enxergar que o castelo de cartas estava prestes a ruir. Então, em 2007, o inevitável aconteceu. Os juros das hipotecas subprime, eles começaram a subir. As famílias, elas começaram a ter dificuldade em honrar com seus compromissos. O número de calote, ele disparou. De repente, a premissa sagrada de que o preço dos imóveis nunca cairia se provou ser uma fantasia. Milhares de casas sendo retomadas e despejadas no mercado, ou seja, com excesso de oferta e uma demanda estável ou até menor, os preços eles caem. E foi o que aconteceu. Os preços desabaram. Aquele ouro que os bancos venderam para o mundo, que eram as salsichas com o rating AAA, se revelou pelo que realmente era, uma coleção de dívidas podres e sem valor. Era o lixo radioativo na física financeira. Aí o pânico se instalou. Ninguém sabia o tamanho do rombo no balanço de cada banco. O crédito, que é o sangue da economia, simplesmente congelou. O primeiro dominó a cair foi o banco Bear Stearns, em março de 2008, resgatado às pressas. Depois disso, em setembro, o governo teve que assumir as gigantes hipotecárias Fannie Mae e Fannie Mac, mas o golpe de misericórdia veio no fim de semana de 12 a 14 de setembro de 2008. Em uma reunião desesperada em Nova York, o secretário do Tesouro na época, Hank Paulson, tentou forçar uma solução privada para salvar o banco Lehman Brothers, um banco de investimentos com 158 anos de história. E ele falhou. Na madrugada da segunda-feira, 15 de setembro, o Lehman Brothers decretou falência, e foi a maior quebra na história dos Estados Unidos. O tabu de que certos bancos eram grandes demais para quebrar, de uma vez só, foi destruído. Hank Paulson disse mais tarde que naquele momento ele sentiu como se estivesse olhando para o abismo. O abismo olhou de volta e o sistema financeiro global estava em uma parada cardíaca. Aí o que se seguiu foi um caos. O efeito foi uma metástase rápida em todo o sistema financeiro. Governos do mundo todo correram para evitar uma depressão. Numa mistura de enterro de material radioativo com quimioterapia, o Congresso americano, em pânico, aprovou a TARP, um pacote de 700 bilhões de dólares para comprar os ativos tóxicos e recapitalizar os mesmos bancos que criaram essa crise. A conta, no entanto, não foi paga por Wall Street, acabou sendo paga por toda a população. Milhões de pessoas perderam seus empregos, milhões perderam as suas casas e também suas economias. A crise se espalhou como um vírus, derrubando bancos na Europa e gerando uma crise da dívida soberana que quase quebrou o euro. E a justiça? Bom, quase nenhum executivo de alto escalão foi responsabilizado criminalmente pela maior fraude financeira da história moderna. Os bancos foram salvos, a população ficou com a conta da austeridade e também da receita. A crise de 2008, ela não foi um tsunami imprevisível, ela foi um desastre que foi criado pelo homem, uma bola de neve de ganância, desregulação e uma fé cega de que a festa nunca acabaria. Como diz Warren Buffett, quando a água baixa é que a gente vê quem é que está nadando pelado. E naquele momento, quase todo mundo estava nadando pelado. Se você gostou dessa história, você vai adorar conversar conosco, tem uma sessão de consultoria gratuita de investimentos para isso. Aperta aqui e agenda uma conversa. Um grande abraço.